Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Log Commercial Properties, referentes aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco Sérgio Fischer, CEO, e André Vitória, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência são relativas às perspectivas de negócio da LOG, metas operacionais e financeiras e constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2022, passo a palavra para o Sr. Sérgio Fischer. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela participação no call de resultados do segundo trimestre da LOG. Mantivemos forte desempenho operacional no segundo trimestre. Entregamos 3 ativos, totalizando aproximadamente 170 mil metros quadrados de ABL, 100% locados nos estados de Minas Gerais, Ceará e Pernambuco. O total de entregas no ano soma 240 mil metros quadrados em 5 cidades. A atividade construtiva segue no ritmo esperado. No trimestre produzimos o equivalente a 105 mil metros quadrados de ABL e no acumulado do ano são 208 mil metros quadrados. Nossa expectativa é manter o ritmo de produção atual e fechar 2022 com aproximadamente 400 mil metros quadrados produzidos, um número recorde para a companhia. Demonstrando a nossa alta capacidade de execução, ao longo do trimestre chegamos a realizar 8 projetos simultâneos com mais de 1.900 colaboradores nos canteiros de obras. Seguindo a estratégia de reciclagem de parte do nosso portfólio, divulgamos a venda de 2 ativos, totalizando 424 milhões de reais, 150 mil metros quadrados de ABL. Um em construção no nosso projeto PIB em Betim e outro entregue no quarto trimestre de 2021, também na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma margem bruta de aproximadamente 33% e 3% acima do NAV. Desde o lançamento do plano de crescimento, em dezembro de 2019, acumulamos aproximadamente R$ 1 bilhão em venda, com margem bruta média de 40%. Possuímos a maior e melhor carteira de clientes de logística do país, e aliado a um portfólio de alta qualidade, mantivemos a vacância estabilizada em torno de 2%. Os contratos de aluguel apresentam um reajuste pouco acima da inflação quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Nosso crescimento é alavancado pelo Flight to Quality e pelo e-commerce, que mesmo em um ambiente de negócio desafiador, se consolidou nos últimos 2 anos e acreditamos que continuará crescendo de forma representativa nos próximos anos, refletido na alta demanda por nossos ativos. Mesmo em um cenário macro conturbado, esperamos que a forte procura por nossos ativos continue, dada a falta de estoque de qualidade, especialmente em grandes centros de consumo, onde os fundamentos permanecem sólidos. Demonstrando a eficiência do nosso time de desenvolvimento imobiliário, estamos conseguindo trabalhar para que os empreendimentos estejam aptos para construção e comercialização em tempo cada vez menor. Já possuímos cerca de 90% do land bank para a conclusão do plano de crescimento todos por 1,5, e seguimos com boas negociações de terrenos em localidades de alta demanda, sem observar pressão em preços. Através da estrutura de administração de condomínios, a LogEDM, seguimos com foco em atender nossos clientes de forma cada vez mais eficiente. Atualmente realizamos a gestão de mais de 1 milhão de metros quadrados de ABL, atuamos como um importante elo de fidelização e retenção de clientes, retratado pelo alto indicador NPS. Passo a palavra para André, para que ele possa comentar nossos destaques financeiros. O segundo trimestre de 2022 apresentou o melhor resultado trimestral da história da companhia, com um lucro líquido ajustado de R$ 136 milhões. Mantivemos também, durante esse trimestre, nossa capacidade de geração de valor através do desenvolvimento de ativos Greenfield. Foram R$ 104 milhões de valor gerado por novos empreendimentos.
Como já mencionado pelo Sérgio, seguimos com a estratégia de reciclagem de ativos, sendo ela nossa principal fonte de funding para o crescimento da companhia. Em complemento aos recursos da venda dos ativos, reportamos como evento subsequente a captação no montante de R$ 400 milhões a um custo médio de CDI mais 1,65% por um prazo de 5 anos. Vale destacar que nossas captações não requerem garantias, dado o ótimo histórico de risco de crédito da companhia. Recentemente, obtivemos a reafirmação da classificação de rating AA+ pela agência Standard & Poor's. A performance operacional da companhia também está refletida positivamente nos resultados financeiros que apresentamos no primeiro TRI de 22. As entregas recentes de ativos com patamares diferenciados de ticket médio de locação refletem o aumento significativo das receitas. No segundo trimestre, a receita líquida somou R$ 54 milhões, representando um relevante crescimento de 47% em relação ao mesmo período do ano anterior. A inadimplência líquida acumulada de 12 meses segue baixa e fechou o trimestre em apenas 0,6%. O saldo de despesas administrativas cresce em ritmo inferior ao da receita no período e já reflete nossa crescente eficiência operacional. O resultado financeiro foi impactado pelo aumento do saldo médio da dívida e do CDI no período. A operação de equity swap, no âmbito do programa de recompra de ações da companhia, gerou um efeito negativo de R$ 36 milhões no trimestre, devido à variação do preço da ação. A LOG continua a se concentrar em várias iniciativas ESG, incluindo desenvolvimento da estratégia de descarbonização, um projeto junto à cadeia de fornecedores que responde por quase a totalidade das emissões de carbono da companhia, e mantendo nosso compromisso em apoiar as comunidades vizinhas a nossos empreendimentos. Esse ano já proporcionamos mais de 8.000 horas-aula pelo LOG Social, em Maracanaú, Viana e Betim. Seguimos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Igor Altero. Por favor, Sr. Igor, o seu microfone já está liberado. Ele é da XP. Oi, pessoal. Bom dia. Parabéns pelo resultado e obrigado pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira com relação à reciclagem, né? Vocês já mostraram aí, né, essa venda de ativo aí de mais de 400 milhões, né? Então, mostrando aí que a demanda pelos ativos da companhia continua sólida, apesar, né, do cenário macro mais desafiador. Eu queria entender como é que está as discussões aí para eventuais novas vendas, né? Se você pudesse comentar um pouco com a gente. Em termos de cap rate também, vocês esperam que as próximas negociações saiam mais ou menos nesse patamar que a gente já viu aí, próximo dos 8%? Essa é a primeira pergunta, né? E o use of proceeds, se vocês vão continuar usando de fato, eu imagino que seja para investir, né, no plano de expansão. E a segunda pergunta é com relação ao como vocês estão enxergando o cenário de yield on cost, né? À medida que o ambiente inflacionário começa a arrefecer um pouco, né? Eu queria entender como é que vocês estão sentindo aí a dinâmica, né, de yield on cost pensando aí nos próximos trimestres. Obrigado. Igor, Sérgio falando, obrigado pelas perguntas. Começar pela segunda aí de yield on cost. A gente acredita aqui, Igor, que o pior em relação à pressão de custo de construção ficou para trás, né? A gente tem conseguido performances melhores nos projetos que estão em andamento agora. A tendência é um pouco de alta no yield on cost, não só pelo controle de custo de construção, que a gente acha que já atingiu o patamar, mas também pela capacidade de precificação desse setor, que está muito forte. Nós estamos conseguindo pegar preço. Então, a gente vê para frente, as obras estão sendo iniciadas agora no segundo trimestre, no segundo semestre, tem projeções de yield maior que o histórico nosso. Então, nós estamos bastante otimistas em relação a isso. Olhando sobre a questão da reciclagem. A reciclagem para a gente, ela é estratégica, tem sido recorrente e crescente. Ano passado a gente já tinha batido um recorde de reciclagem, com venda aproximadamente de 300 milhões. Esse ano, com essa operação divulgada nessa semana, a gente já bateu um novo recorde. E a gente está sempre acessando o mercado, sempre escutando, sempre negociando ativos, né? Os ativos da LOG têm uma demanda muito grande.
É claro que a gente não vê hoje a liquidez que a gente vinha para os ativos no ano passado. Os FIIs realmente estão muito seletivos, apesar da gente ter feito a operação com FII recente, eles estão muito seletivos, mas a gente vê uma demanda muito forte de investidor institucional. E a gente tem mantido conversas aqui. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem mais de R$ 1 bilhão em novas negociações em conversas. Não quer dizer que a gente vai fechar tudo, a gente deve fechar parte disso. E o ponto é o seguinte, a gente tem que casar isso muito, já entrando aí no use of proceeds, a gente tem que casar isso muito com o plano de crescimento da companhia, né? Não adianta a gente vender uma stake muito grande agora e ficar com caixa parado. Então a gente tem feito muito bem feito, por sinal, essa captação à medida que a gente for colocando capital para rodar aí nos novos desenvolvimentos. Então você vai ver sim novas operações, os caps estão abaixo desse número que você citou, para a gente é importantíssimo isso. Né? Entregar a margem bruta para a gente sine qua non para a gente fazer as operações. Vamos continuar fazendo e vai continuar tendo volumes recordes para frente, tá bom? Tá ótimo, Fischer. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo call. Duas perguntas bem rápidas aqui. A primeira sobre o ticket médio mais alto com o Build-to-Suit da Amazon. Queria perguntar como é que está o pipeline desse tipo de projeto aí, com um nível alto de tenant improvement e que traz tickets mais altos também, né? Historicamente, vocês diziam que tinham muito mais foco nos especulativos para cobrar diferente, então queria saber como é que está a cabeça aí para esse tipo de projeto. Esse é o primeiro. E a segunda pergunta, que talvez é uma provocação para entender como é que é o processo decisório de vocês, né? As entregas têm acontecido em níveis de vacância muito baixos, né? Assim, vocês tiveram o BTS da Amazon esse TRI, mas mesmo nos outros projetos a vacância nas entregas foi 0, o que é um número muito forte. A minha provocação aqui é se não dava para ter cobrado um pouco mais, assim, como que é esse balanço de preço e vacância na entrega, nesse cenário em que claramente precisa subir preço para compensar custos mais altos, né? Como é que é essa equação aí para vocês? Obrigado. Bom dia, Bruno. Obrigado, Sérgio falando, obrigado pelas perguntas aí e obrigado pela provocação. Isso é uma discussão que a gente tem aqui internamente no dia a dia. O mercado está muito forte, como eu falei, a gente tem conseguido puxar preços e puxar yields, né? E dentro desse cenário, a gente está atendendo nossos clientes muitas vezes, né? 75% das operações que a Log tem fechado são para o cliente atual, né? A gente não pode deixar de atender esse cliente. Então não é uma questão de sentar na mesa e puxar o máximo de preço que eu consigo, tem outras variáveis aí, né? A Log virou um one-stop shop para muitos desses clientes. A gente quer atender ele, quer atender bem, quer ter uma eficiência muito grande aí na operações dele no dia a dia no condomínio, com a gestão do nosso condomínio, para que ele consiga crescer com a gente e a gente consiga tirar proveito do crescimento desse cliente. Então, isso é um ponto. Em relação ao pipeline desse ano, grande participação será de projetos que a gente chama de especulativo, né? Claro que alguns BTS estão em conversa, a gente deve fechar novos BTS, mas vai ser um pouco diferente do mix que a gente viu nos últimos trimestres. Vai ser mais o pipeline especulativo do que o pipeline de BTS, tá? Então você vai ver as novas transações de preço tendendo aí por volta de R$20 por metro quadrado, que é os projetos especulativos em andamento. Tá bom, tá ótimo. R$20, parece bom. Beleza, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citi. Por favor, senhor André, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado pela pergunta. Também é um follow-up no contrato da Amazon, né? Então, a empresa aumentou bastante de representatividade na receita de vocês, né? Foi para quase 24% de receita vindo desse inquilino. O que, por um lado, poderia se achar que é mais arriscado, mas, enfim, é a Amazon, né? Claro que tem um risco de crédito aí, AAA, né? Uma empresa gigantesca.
Então, falar um pouco do contrato, né? Claro, ele é um build to suit, então o termo dele é mais longo do que o contrato típico de vocês, que deve ser de 5 anos. Então, de fato, é um BTS de 10 anos. Se tem aquela provisão em que, se quiser sair antes do contrato, tem que pagar todo o fluxo até o fim do contrato, né? Ele é blindado desse jeito. E na parte dos TIs, de fato, vocês pagam os TIs e isso é amortizado durante os 10 anos que seja de contrato e entra como aumento de aluguel ou entra numa outra linha? Como é que é, de fato, então, o deployment do TI, depois a amortização durante o contrato desses tenant improvements que vocês fazem para as grandes de e-commerce? Obrigado. Oi, Mazini, obrigado aí pela pergunta, Sérgio, de novo aqui. Bom, a gente tem zero de preocupação em aumentar a relevância da Amazon no nosso negócio, né? Até porque não é somente um contrato, são vários contratos, existem novas coisas em andamento e é um player que a gente entende que vai talvez que mais tome galpão nos próximos anos no Brasil. Então a gente tem uma relação muito próxima, vamos continuar tendo e vamos continuar fechando esse negócio com ele. Tem alguns outros em andamento aí, tá? Em relação a esse específico, foi um acerto de um BTS de 10 anos, que eles pagam os fluxos inteiro e grande parte do TI foi capital da Amazon, né? Então, isso aí realmente é um contrato muito duro, muito preso. Não acreditamos que vá ter um rompimento desse contrato ao longo do tempo aí, tá? Então, isso deixa a gente confortável aqui e além disso, foi um projeto com especificação americana, foi o primeiro projeto que a Amazon trouxe para o Brasil com a especificação americana, então tem um valor na estrutural também do negócio, além do TI, tá? É por isso que esse ticket aí é mais alto que a média dos nossos ativos. Perfeito, Sérgio. Aproveitando, então, mudando de assunto, fazendo uma outra rapidinha, a venda que vocês fizeram foi para um fundo imobiliário, né? O lado do Credit Suisse, o que foi ótimo, porque eu acho que muita gente estava cética de que o fundo imobiliário tivesse capacidade de continuar comprando ativo com juro aí, Selic a 13,25 e ainda subindo, né? Então, tudo bem que essa captação acho que foi feita lá em maio, então o Selic estava mais baixo naquela época, mas vocês acham que mesmo com esse juro tão alto, dá para continuar vendendo para fundo imobiliário? E o próprio LGCP11, é possível ele captar com o juro onde está? Ou daqui para frente a gente deveria esperar a venda para outro tipo de player, com outro tipo de funding internacional, outro hurdle rate que não seja, enfim, Selic, que acaba sendo que ancora muito rentabilidade de fundo imobiliário e ficaria mais difícil para eles agora com a Selic onde está. Vamos lá, Mazini. De fato, o cenário mudou bastante com essa alta de juros para a captação desses fundos, né? Existia uma liquidez muito grande ano passado, a gente recebia propostas não solicitadas de gestores de fundo aqui em ativos da Log, isso deu uma acalmada, mas existem conversas em andamento para a venda de ativos de fundo imobiliário. Não quer dizer que a gente vai fechar, mas existem conversas, né? Mas também muita conversa em andamento para investidor institucional, que eu acho que tem um apetite grande. E em relação aos fundos, eu acredito que uma vez essa curva mudar e o juros começar a cair, né, imagina o que a gente já tem colocado de margem bruta, né, Mazini, nessas transações, no momento que nós estamos vivendo, imagina no momento onde que o juros esteja mais baixo. A gente acredita muito nisso, né? Como foi o ano passado. Ano passado, a transação que a gente vendeu foi com a margem bruta de 44%. A desse ano foi 33% e a gente tem visto a possibilidade de aumentar esse spread aí no médio prazo, tá? Então, por enquanto, as conversas maiores são para investidores institucionais, mas existem sim conversas para fundos imobiliários. Claro que são restritas, claro que tem, muitos deles estudam a componente de alavancagem nessas possíveis aquisições e a gente deve divulgar aí, talvez no médio prazo, mais alguma coisa nesse sentido. Claro, Sérgio, obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Dib, do Itaú. Por favor, senhor André, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Pergunta que eu tenho aqui mais um follow-up aqui em relação à pergunta do Igor. Se vocês puderem dar um pouquinho mais de detalhe aqui, comentar um pouco sobre esse processo de venda, se tinham outros compradores aqui na negociação, se tinha competição, como é que vocês sentiram o nível de interesse, não só desse fundo, mas também de outros potenciais compradores. E agora, nessa resposta que você deu ao André, você mencionou
que tem negociação também com outros fundos, né? Como que é o cenário para esses fundos que estão em negociação? Eles já estão capitalizados? Ainda depende de alguma rodada de captação? Para mais para entender esse lado. Obrigado. Oi, André, Sérgio, de novo, obrigado aí pela pergunta. A gente não vai fazer nenhuma transação que dependa do fundo levantar recursos, tá? Isso pra gente, porque a gente entende o cenário, hoje não está um cenário fácil para isso, então não vamos deixar isso como condição precedente para uma compra, não. Esse caso específico dessa venda que divulgamos essa semana foi uma venda, a gente não estava em processo, a gente foi abordado e começamos as conversas e a conversa caminhou para onde que a gente gostaria. Acreditamos que foi uma venda de muita qualidade para a companhia, até porque são ativos que um entregue no quarto trimestre do ano passado e outro nem foi entregue ainda, né? Isso é um ponto. Agora, existem conversas em andamento. Eu não quero dar muito detalhe, André, mas existem conversas em andamento e tem fundo imobiliário e tem investidor institucional, como eu falei, né? Investidor institucional tem uma visão mais longo prazo do país, sabe aí que eventualmente essa curva de juros vai mudar e esses ativos vão valorizar. O setor é um setor muito demandado. Os ativos da Log são muito bons, né? De muita qualidade e a gente tem a intenção de vender, então vai ser fácil a gente seguindo com essa estratégia à medida que a gente for necessitando de capital para reinvestir aí nos nossos ativos, no nosso pipeline de ativos. Ficou claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo, seu microfone já está liberado. Bom dia, obrigado. Duas perguntas rápidas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre a expectativa de desembolso de CAPEX aí ao longo do segundo semestre do ano. Enfim, obviamente a gente tem aí a previsão de entregas, mas entender como é que de fato está desembolso, preparação, né, para os galpões do ano que vem aí, para a gente entender um pouco como é que fica a estrutura de capital. E a segunda pergunta é sobre a questão da receita, né? Vocês acabaram tendo um crescimento bastante forte, né? Tanto na receita de locação ali, como naquela linha de outros. Então, só entender se teve alguma coisa diferente ali que passou naqueles 9 milhões aí, o que é recorrente, o que não é. Obrigado. Mota, André aqui comentando. Deixa eu abordar a segunda pergunta primeiro em relação à receita. Lembrando que realmente a gente teve um crescimento expressivo, né, nesse período, seja pelas atividades de locação e também vinculado a um distrato, né, de nossos clientes, que acabou também impactando, né, positivamente o valor da receita nesse trimestre. Acho que mais vale ressaltar que desse distrato, né, o imóvel já foi relocado, ou seja, a tratativa, né, em relação aos distratos, ele tem uma certa uma recorrência, né, eventual dentro do nosso do pipeline aí de receitas. Entretanto, disso que a gente teve no trimestre, esse imóvel já foi relocado e já está receitando novamente. Eu passo a voz aqui para o Sérgio para ele comentar sobre o CAPEX. Não. Oi, Mota, obrigado pela pergunta. Em relação à projeção, a gente está preparando para ter um 2023, pelo menos com indicadores operacionais nós entregamos em 22, vamos entregar em 22, né? Tende a ser um ano, de novo, recorde em produção e, eventualmente, recorde de novas entregas também. E isso posto, as obras estão se iniciando agora, as obras que vão ser concluídas já estão algumas em andamento e algumas sendo iniciadas aí no segundo semestre. Então, você tende a ver um CAPEX muito em linha que você viu no primeiro semestre, né? A tendência é que a gente mantenha esse voo aí de cruzeiro de CAPEX que você viu aí no primeiro semestre, tá bom? Perfeito, super claro, gente. Obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Heder, do Safra. Por favor, senhor Rafael, seu microfone já está liberado. Senhor Rafael Heder, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo aqui? Acho que agora deu certo. Obrigado pela pergunta. Eu queria entrar um pouco mais em detalhe na questão do orçamento. Como vocês falaram, vocês estão com um volume de produção maior agora. Eu queria saber como que está a inflação na ponta. Vocês estão sentindo que deu agora uma estabilizada nos preços? O que vocês estão esperando aí para o restante do ano? Do meu lado era isso. Oi, Rafael, Sérgio falando bem, obrigado pela pergunta.
A gente acredita que o pior já ficou para trás, tá, Rafael? Esse setor, a estrutura metálica tem um impacto muito grande no custo de construção. A gente viu ao longo do segundo semestre do ano passado a estrutura subindo muito, assim, de forma muito robusta. E agora, até pelo momento, a gente vê essas fábricas um pouco mais ociosas e a gente com a capacidade de contratação em condições melhores que a gente fez no segundo semestre. Então, a gente acredita que a pressão de custo de construção ficou para trás. Claro que ainda tem uma pressão de mão de obra, mas, como um todo, a gente entende que custo de construção não vai subir de forma relevante, eventualmente até cair um pouquinho. Tá? Essa é a nossa visão aqui. É super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Por favor, Gustavo, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Minha pergunta é mais, eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo o efeito aí de inflação no preço de aluguel, né? É mais pensando para frente, quer dizer, a gente tem uma expectativa, acho que todo mundo, de uma inflação ainda alta nos próximos, sei lá, próximo ano. E aí eu queria entender um pouquinho do lado de vocês, como é que vocês imaginam que vai ser o repasse aí dessa inflação no aluguel, né? Porque por um lado o setor está bem demandado, como vocês comentaram aí, mas por outro lado, assim, as empresas aí de todos os segmentos, né, elas têm sofrido aí, varejista, né, empresa de consumo, com pressão de margem, com dificuldade de repassar, vamos dizer assim, inflação para o consumidor, e aí, obviamente, acaba que eventualmente logística acaba sendo algum componente aí também de custo deles. Então, queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo isso aí, essa dinâmica para frente, se preocupa essa inflação persistentemente alta ou se vocês acham que dá para continuar repassando inflação no aluguel. Obrigado. Oi, Cambaúva, você falando aí, obrigado pela pergunta. Camba, o que a gente tem visto aqui? Esse trimestre, a gente passou um pouquinho acima da inflação no portfólio existente, 0,1% para ser mais exato. E está muito em linha com o trimestre passado. Então, a gente tem conseguido repassar a inflação ou, eventualmente, até um pouquinho acima da inflação nos nossos projetos existentes. Tá? Exatamente por isso que você falou. O setor está demandado, o setor está aquecido, muitos dos nossos projetos têm fila de espera de, eventualmente, algum cliente que queira sair, já temos quem colocar. Então, isso melhora muito a negociação aí para a gente. E olhando para frente, a gente não tem tido muita pedido de desconto por conta desse cenário que você colocou, não, né? Isso está praticamente zero hoje. Claro que um ou outro a gente trabalha, a gente depende do cliente, depende da localidade, depende do projeto, do preço que ele paga. São várias variáveis aqui para a gente levar em consideração. Mas olhando para frente, a gente acredita que a gente vai continuar passando inflação sim, tá? Eu acho que o pior da inflação, eu espero que já tenha ficado para trás. Então, passar a inflação de 11%, como a gente fez no segundo trimestre, é difícil. E se ela cair, que eu imagino que a curva está começando a cair já, vai ser um pouco mais fácil a gente fazer esse movimento, tá bom? Ótimo, Sérgio. Obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jorel Guilhotti. Por favor, senhor Jorel, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Jorel, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos, obrigado por tomar minhas perguntas. Eu tenho duas. Primeira, eu queria entender um pouco mais sobre seu pipeline. Eu sei que tem uma parte que já está sendo construída, mas eu queria saber para o resto, o que você considera como triggers para começar a construir o resto do pipeline? É dizer, tem que acontecer uma coisa específica ou esse pipeline já está fixo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu queria saber um pouco sobre o Parque Torino. Eu sei que esse não entra dentro consolidado, mas foi entre os ativos vendidos. Então, queria entender quanta receita está sendo produzida por esse ativo. É isso. Obrigado. O Jorel, Sérgio falando aí, obrigado pela pergunta. Vamos começar pelo pipeline aqui. O que a gente tem visto, Jorel? Como é que tem funcionado a dinâmica aqui? Muitas vezes o cliente, né? Cliente log, que tem várias localidades com a gente, sabe do nosso pipeline, todos eles entendem muito o que a gente tem para fazer aí no futuro.
Por isso que a gente tem conseguido uma taxa de pré-alocação muito forte ao longo de obra, porque esse cliente já nos procura com antecedência, se preparando para o crescimento futuro ou, eventualmente, até pelo movimento de flight quality, que é muito forte. Isso é um drive de crescimento desse setor que a gente não fala, mas é muito pesado. O Brasil tem 170 milhões de metros quadrados de galpões, somente 20 e poucos milhões de classe A. Né? O nosso cliente já está operando, já está mal instalado. Então, é muito fácil a gente migrar ele. Então, esse movimento, a pré-alocação é muito fácil você tomar, porque no final do dia tem sido vantajosa para os clientes, ele paga mais por metro quadrado de locação, mas o custo de ocupação final dele é mais barato. Então, por isso que a gente acredita que esse setor está muito descasado do cenário macro do país, né? Porque tem esse movimento de flight quality que para eles é anticíclico, é importante, e o e-commerce que vai continuar crescendo aí, não taxas do que foi no passado recente, mas vai continuar crescendo. Então, o nosso pipeline, a gente não precisa de um nível de pré-alocação muito forte para começar a obra, né? O que a gente vê é que quando a gente começa a obra, a gente já tem um cheiro muito forte de quais clientes atender, eventualmente algumas conversas em andamento, e a gente consegue aí casar o ABL a ser entregue em cada projeto com a absorção de cada praça específica. Tá? Em relação ao Torino, eu vou passar para o André aqui para ele falar. Jorel, Torino a gente consolida via equivalência. Então, olhando lá a nota em participação em controladas controladas em conjunto, a gente vê os 2.770 desse trimestre, que refere-se à evolução do projeto. Então, os números eles são apresentados, né, nas nossas demonstrações através da equivalência nessa nota. Acho que ali fica claro para poder acompanhar também a evolução desses números de Torino. Eu acho que outra maneira de fazer a pergunta porque é recente, é novo, então vocês acham que já esse projeto estava 100% de capacidade, ou você acha que estava 50%, porque estava ainda estabilizando ou já está estabilizado? Pois, Jorel, o Sérgio falando, esse projeto está com um nível de locação muito forte, né? Ele foi entregue recentemente, a conclusão dele foi em dezembro da última fase, dezembro de 21. Então é normal que você tenha aí uma curva de locação. Ele atingiu, se não me engano, hoje ele está com 98% ou 99% de locação, ou seja, está praticamente ocupação total, né? E gerando um nível de receita que a gente entende ser positiva para o mercado aqui de Belo Horizonte. Né? Se a gente entendesse que tem um upside grande na receita a médio prazo, talvez a gente não venderia esse projeto agora, tá? Mas não foi o caso. A gente entende que tem uma receita lá já contratada, se não me engano, tem um preço médio aí de R$22 aí, ou um pouco acima disso, previsto para os próximos 12 meses, tá bom? Tá, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Fanny Avino, do Santander. Por favor, Fanny, seu microfone já está liberado. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, Sérgio. Bom dia, André. Tenho perguntas simples, a maior parte das minhas perguntas já foram respondidas, mas nesse movimento Flight to Quality, teria alguma indústria que vocês destacam como sendo o principal demandante por nova área de galpões? Acho que, tendo em vista, né, o cenário macroeconômico mais deteriorado, acho que essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta com relação é uma pergunta mais estratégica, não sei nem se vocês podem falar, mas assim, como vocês definem quais ativos vão ser reciclados e quais ativos vão ficar na base de vocês? Seria isso. Obrigada. Sérgio, falando aí, obrigado pelas perguntas. Bom, realmente essa decisão não é fácil, ela leva em consideração algumas variáveis, né, imposto, questão fiscal, né, que é muito relevante, o setor a praça onde o ativo está, se a gente tem pipeline adicional naquela praça, se tem upside de crescimento no ticket dela no médio prazo, são uma série de variáveis que a gente leva em consideração aqui, tá? Não tem uma receita de bolo certinha para te falar, não. Em relação ao movimento Flight Quality, a beleza disso, Fanny, que todos os setores, o nosso negócio atende a qualquer setor da economia, né? A gente vê um galpão especulativo da LOG sendo tomado por diversas companhias de distintos setores, o que torna
o nosso negócio com a demanda mais latente, né? Por isso que a gente consegue manter essa taxa de ocupação alta, somado à modulação dos galpões também, que se atende à demanda específica de cada inquilino. Mas, para te antecipar aqui um pouquinho, alimentos e bebidas é um setor muito demandado, né? A gente vê isso acontecendo, a gente tem fechado boas operações nos projetos em andamento para esse setor, pessoal saindo de galpões muito ruins e vindo para esses parques que a gente tem construído. Então, se for para destacar algum setor, eu destacaria isso aí, tá? Tá ótimo, Sérgio. E com relação a e-commerce, você viu qualquer tipo de arrefecimento em negociações que já estavam acontecendo? Acho que até, né, óbvio, né, a tendência continua crescendo, mas o pace acho que desacelera bastante, né? Você viu alguma mudança nisso ou os contratos que já estavam negociando continuam aí rolando? Efânia, aqui, o que acontece com o setor? O setor, a gente vê algumas projeções, a penetração no Brasil cresceu demais nos últimos 2 anos pelo impacto da pandemia, na mudança de hábito. Já não está crescendo assim esse ano. Alguns marketplaces estão até reportando aí uma queda de venda aí nos últimos meses, né? A gente não sentiu na ponta um arrefecimento da demanda, não, né? A gente vê alguns grandes clientes da Log se organizando, né? Alguns deles estão organizando a malha logística para melhorar a eficiência. Algumas plataformas têm feito isso, o que gera demanda para novos negócios também, tá? Então, eu não vejo, assim, olhando a médio e longo prazo, o país vai chegar, aí talvez algumas projeções mostram, chegando a 2026 com share de varejo, do comércio eletrônico no varejo, por volta de 20 e poucos %, né? Se isso acontecer, vai faltar muito galpão no Brasil. Aliás, isso é até um gargalo para que isso aconteça, tá? Então, eu sou muito otimista com esse setor. Eu acho que, pontualmente, aqui pode ter tido uma queda pontual aí pelo cenário macro, pelo taxa de juros, impacto em consumo, mas um momento também de saída de pandemia, né? As vendas físicas aumentaram muito, mas olhando a médio e longo prazo, esse setor vai demandar muito galpão. E, de novo, o país tem um parque muito pobre, né, Fanny? A gente não vê nenhum galpão de qualidade em praças com milhares milhões de consumidores, né? Então, e isso vai, com certeza, continuar crescendo e a gente é um player mais bem preparado para tomar esse crescimento. Tá ótimo, Sérgio. Muito obrigada, viu? Nossa próxima pergunta veio de Rodrigo Santiago, mas veio por escrito. Bom dia. Com relação à venda dos ativos para o FI, gostaria de saber, o NAV da venda foi considerado apenas a avaliação dos ativos vendidos ou foi considerado o NAV da Log em geral? Rodrigo, André aqui falando, de forma bem objetiva, o NAV da venda foi considerado para os ativos que foram vendidos, né, acima de 3%, como a gente reportou. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Cardoso, também por escrito. Poderia comentar o que gerou a queda de margem FFO do primeiro trimestre de 2022 para o segundo trimestre de 2022? Gustavo, André novamente aqui falando. A gente teve um crescimento de FFO, né, para atividade de locação no segundo trimestre, quando se comparado aí ao segundo trimestre de 21, né, então entre esses períodos de 30%. Tanto o que varia, né, quando a gente traz as margens, né, dentro das nossas demonstrações financeiras, normalmente tem o resultado do desenvolvimento de novos ativos, isso tem, né, um impacto, isso flutua, né, de trimestre a trimestre. Eventuais vendas também desses ativos acabam compondo, né, esse saldo, ou uma outra operação que possa ter uma não recorrência, né? No caso desse trimestre, né, a operação de equity swap, por exemplo, né, na recompra de ações, acabou também afetando essa margem. Então ela flutua, né, de trimestre a trimestre, mas ela tem uma certa estabilidade ao longo do ano, né, quando a gente apresenta aqui entre 70% e 76%. Então, as eventuais flutuações se devem a esse tipo de ocorrência dentro das nossas operações. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao Sr. Sérgio para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir. Bom, gente, obrigado a todos aí pelo call, foi bastante esclarecedor. Olhando para frente aqui, eu queria deixar uma mensagem de crescimento. A gente continua com o nosso plano. Enquanto a gente vê um cenário
tem um setor, nosso cliente, demandando que a gente construa novos ativos. A gente conseguindo entregar isso com qualidade de retorno, que são os yields que a gente tem colocado, e a gente ter capacidade de colocar o spread, né, entre o cap de venda, o cap de avaliação e o yield de desenvolvimento, nós vamos continuar seguindo com o plano de crescimento. Então, a tendência é que a gente mantenha aí os índices, um dos indicadores operacionais da companhia muito em linha, eventualmente até crescê-los, e bastante otimistas aí para o futuro, que o operacional da companhia anda muito bem, apesar desse cenário aí de impacto de taxa de juros nas nossas demonstrações financeiras, tá? Então, é um pouco disso. Eu queria agradecer a todo mundo aí. Bom dia a todos. A videoconferência de resultados da LOG está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@logcp.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.